Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn. Quem já conhece o nosso canal aí, já deixa o like, porque sabe que o vídeo vai agregar alguma informação para você sobre o conteúdo sobre fisiologia ou cinesiologia, tá? E a aula sempre curtinha, tá? Então a ideia é a gente passar conteúdos pequenos, né? Mais fragmentados que você vai aplicar no seu dia a dia muitas vezes ou vai ajudar você nos seus estudos, tá ok? Para quem não conhece nosso canal ainda, né? Segue nossas redes sociais aí, compartilha nosso vídeo para que mais pessoas cheguem a conhecer o nosso canal e ajudar nosso canal a crescer também, tá? Deixe seu like aí pra gente, beleza? Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre fisiologia muscular, só que não vamos falar sobre contração do músculo cardíaco hoje, tá? Então, para quem não acompanha nosso canal, já sabe que tem sobre a contração do músculo esquelético, então, é uma aula já específica, então a gente foi fragmentando essa aula, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre a contração do músculo estriado cardíaco, tá? A contração, ela acontece praticamente da mesma forma, tá? Mas ela tem algumas diferenças aí em relação à estrutura do músculo cardíaco e a sua função principal, que é bombear sangue para o nosso sistema cardiopulmonar aí, tá? Durante todo o nosso sistema, beleza? Então vamos lá. Lembrando aqui, então nós vamos ficar focado, deixa eu pegar o apontador laser aqui, vamos ficar focado no músculo cardíaco, ok? Então, o músculo cardíaco, ele é um músculo que ele fala assim, ele é um músculo que as fibras, elas não são separadas, elas estão juntas, tá? Nós vamos ver alguma parte, na primeira parte da aula, sobre a parte anatomia da fibra muscular cardíaca, tá? A gente já tem uma aula falando sobre as três fibras, né? O músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso, tá? Aqui eu vou voltar um pouquinho para falar da parte anatômica dele e o que é importante, se a gente entender a parte anatômica, a gente entende como ele contrai, tá ok? Então, ó, o músculo cardíaco, de uma forma geral, ele tem uma arquitetura, né, incansável aí para trabalhar com uma bomba cardíaca. Então, ou seja, nós estamos parados em casa, nós estamos correndo, nós estamos pedalando, nós estamos fazendo musculação, o coração está sempre trabalhando, tá? Então, assim, o primeiro batimento cardíaco foi lá no útero da mamãe, né? E ele continua até o último dia da nossa vida, tá? Então, o coração é um músculo que não para, tá? O que é importante frisar, o músculo estriado cardíaco, ele tem ligações de uma célula com a outra. Então, a célula muscular esquelética que a gente viu antes, ela é como se fosse um tubinho de caneta, tá? Uma pertinho da outra, só que elas são separadas. Então, uma pode se contrair e outra não. Agora, aqui, a gente vê que o músculo cardíaco tem que se contrair todo junto, tá ok? Ou uns milésimos de segundo, né? Que a gente vai falar sobre isso também, para ter a função cardíaca, que é bombear o sangue, né, para fora, né, no caso, pelas artérias, para bombear sangue tanto para a circulação pulmonar, como também para a circulação sistêmica, tá ok? Então, anatomicamente, o que a gente pode perceber? O núcleo, né, ele é central, então tem um núcleo central. Uma fibra, quando ele termina uma fibra e começa a outra, ela tem uma ligação. Essa ligação chama disco intercalar, tá? Ou seja, se tem uma fibra aqui, ela ia ficar sozinha, a outra está aqui na frente, ela se junta, as membranas dela se fundem, então fica uma membrana mais espessa, e essa membrana ela é chamada de disco intercalar, tá? Por que é importante a gente saber disso? Essas membranas, se essa fibra que tem que contrair, ela tem que comunicar com a outra que está contraindo também, para as duas se contrair juntas. Então, no sentido, vamos colocar assim, longitudinal, eu tenho os discos intercalares, ele passando a informação de uma célula para outra, tá? Então, elas estão comunicando uma célula com a outra, tá? Aqui nessa figura não vai ter, mas assim, só para lembrar, se eu tenho uma célula se comunicando com a outra, eu falo, professor, se eu tenho uma membrana aqui, e essa membrana ela é uma barreira, como que eu consigo conectar essa célula com essa outra célula? Eu só consigo conectar que a gente chama de junções abertas. É como se fosse um tubinho, um túnel de uma célula para outra, tá? Chama junções abertas, que elas ficam dentro, né, dos discos intercalares. Então, quando acontece um potencial de ação, para quem não lembra, volta na nossa aula de célula, tá? Potencial de repouso de ação. Quando acontece o potencial de ação,
a fibra despolariza e ela manda estímulo para outra fibra através dessas junções abertas que vão passar pelos discos intercalares, beleza? Então, o núcleo é central. As fibras são ramificadas, quer dizer, elas têm o quê? Elas são ligadas uma com a outra. No sentido longitudinal, eu falei para vocês, né? No longitudinal, no desenho nosso aqui, tá? É um disco intercalar que liga uma célula com a outra. Só que eu tenho uma célula, ela grudada na outra, e as suas membranas, elas têm vazamento. Então, assim, elas têm uma comunicação dessa célula aqui com essa aqui, ó. A gente pode perceber que aqui, ó, tá? Elas têm o quê? Uma passagem de uma célula para outra de uma forma como se fosse na figura ligar a célula de cima com a célula de baixo, tá? Então, todas as células cardíacas estão se comunicando uma com a outra, tá? Estriações, então, miosina e actina, a sobreposição de actina e miosina, elas têm, então está presente, está ausente, não está ausente, tá? Beleza? Então, elas estão presentes e aparecem no microscópio, e a gente fala assim, uma banda clara, uma banda escura, como no músculo esquelético também, tá? Lembrando, né, que o músculo estriado cardíaco, a gente fala assim, ó, a gente tem algumas camadas, né, de tecidos até chegar no miocárdio, que a gente fala que é o músculo cardíaco, tá? Então, o miocárdio ele é o responsável, né, com as fibras musculares aí, de contração e relaxamento muscular. A gente tem umas camadas, né, de tecido, a gente fala conjuntivo, o endocárdio, que é a parte mais interna, a gente tem o pericárdio e o epicárdio, tá? Então, tem 3 camadas, que a gente fala mais de tecido conjuntivo, mas a camada que vai contrair e receber estimulação é o miocárdio, é o músculo cardíaco mesmo, tá? Então, aqui é outro desenho que fala aqui, ó, se eu tirar um pedacinho do músculo cardíaco, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Tem um endocárdio, de dentro para fora, né? Endocárdio, aí o miocárdio, que é uma camada mais espessa, né? Eu tenho o pericárdio, próximo da musculatura, e tem o parietal, que é próximo a gente fala assim, da extremidade do epicárdio, né? Então, a gente fala assim, aqui tem a gente fala uma cavidade pericárdia, quer dizer, um deslizamento, tem líquido ali, muitas vezes, tá? Naquela região para fazer o deslizamento do tecido. O coração é importante frisar também que a parte circulatória dele é bem específica para ele, tá? Então, quanto mais ele trabalha, mais sangue tem que chegar nele, mais sangue tem que circular nele. Então, as artérias coronárias fazem essa função, tá? De chegar sangue para nutrir, para ele manter o metabolismo do miocárdio, ok? Quando a pessoa tem um infarto do miocárdio, fala, tem um infarto, então o miocárdio estava trabalhando, né, o músculo cardíaco, mas faltou sangue, oxigênio, ele chega a necrosar, ele perde, as células musculares, elas morrem, tá? Então, quando a pessoa fala, teve um infarto, ela teve perca de músculo cardíaco, tá ok? Faltou oxigênio ou faltou energia para o músculo. Então, faltou sangue, faltou oxigênio, tá? Lembrando, puxando daquela aula que a gente já deu lá atrás, lembrando que o potencial de contração do músculo cardíaco, ele é um potencial de ação em platô. Então, só vou retomar aqui, tá? Ó. Então, a célula, quando ela está em repouso, o coração, se ele ficasse em repouso um tempo, ela está negativa dentro da fibra muscular, gerou um potencial de ação, quer dizer, entrou carga positiva, né? Sódio, e também no caso do músculo cardíaco vai entrar o cálcio também, ele vai despolarizar, então a gente chama a primeira fase de despolarização, entrou carga positiva, para ele começar o processo de contração. O platô é que está entrando cálcio ainda dentro da fibra cardíaca, e depois a gente vai ter a repolarização, que é o efluxo de potássio, tá? Depois a gente vai ter a hiperpolarização e, no caso, vai voltar o potencial de membrana de novo. Esse potencial de ação em platô, olha que é importante. Aqui, ó, eu tenho o influxo de sódio e o influxo de cálcio para dentro do músculo cardíaco, tá? Da célula cardíaca. É importante porque o coração tem que fazer o quê? Ele tem que contrair e manter alguns milissegundos contraído para mandar o sangue dentro das câmaras cardíacas para fora, para a circulação. Como eu já falei, para a circulação, a gente fala pulmonar e para a circulação sistêmica, tá? Então, só lembrando assim, o potencial de ação em platô, ele acontece no músculo estriado cardíaco, porque ele tem canais de sódio, canais de cálcio e canais de potássio, tá? O canal de sódio e cálcio, quando eles entram, eles têm velocidade de abertura diferente. Então, quem vai ficar com dúvida nisso aqui, volta na aula lá sobre célula e seu funcionamento, potencial de repouso de membrana, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó.
Se eu for pegar, então, a gente tem um sistema de condução elétrica dentro do coração, que são essas fibras aqui, tá? Ó. Então, a gente tem um nódo sinatrial, que a gente fala que é o marca-passo cardíaco. Então, a gente tem o nódo atrioventricular e a gente tem umas fibras musculares dentro do coração, mas elas são especializadas em mandar essa estimulação para o músculo se contrair. A gente chama como um sincício, o músculo como um todo. Então, lembra, como as fibras são conectadas uma com a outra, quando chega um potencial elétrico no nódo sinatrial, essas fibras despolarizam, então a parte superior do coração são os átrios, então a gente pode ver aqui, ó, átrio direito e átrio esquerdo, eles contraem, ele joga o sangue para o ventrículo, que está aqui à esquerda e à direita, e quando o átrio se contrai, ele jogou sangue para o ventrículo, pode ver que as válvulas, né, tricúspide e bicúspide, elas se fecham, porque o ventrículo vai se contrair logo em seguida, para mandar o sangue para o lado direito, manda o sangue para o pulmão, né, para os pulmões, e o lado esquerdo manda o sangue para a circulação sistêmica através da artéria aorta, ok? Então, assim, professor, mas para a contração do músculo cardíaco, só tem o estimulação elétrica, né? Então, assim, o sistema nervoso autônomo é que controla isso aí, tá? Na verdade, se a gente for fazer uma aula específica sobre isso, então o sistema nervoso autônomo, ele manda estimulação para o coração, simpático manda estimulação para o coração contrair mais rápido, tá ok? E mais forte, e o parasimpático ele dá uma freada no coração. Vamos supor, está em repouso, o parasimpático começa a bloquear o sinal elétrico para o coração não contrair com tanta velocidade, tá ok? Só que tomamos um susto, por exemplo, liberou adrenalina na circulação, esse hormônio faz o coração trabalhar também um pouco mais acelerado. Ele vai ativar, no caso, as partes adrenérgicas ali do coração, né, os receptores, e vai fazer com que o coração também despolarize. Tá? Então, o coração, a gente fala, para a contração do músculo cardíaco, nós temos 3 estímulos, tá? Sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. A gente tem hormônios, adrenalina e noradrenalina, que vai fazer o coração trabalhar mais rápido ou mais lento. E a gente fala que tem o próprio coração. Se a gente pegasse um coração e tirasse o sistema nervoso e cortasse os hormônios, só de voltar o sangue para o coração e ele estender as câmaras cardíacas, o músculo acaba despolarizando, tá? Então a gente fala que tem uma famosa, um famoso sistema, né, que chama Lei de Frankenstein, né? Então, quanto maior retorno de sangue para o coração ele bate com mais força, tá? Então, quanto maior retorno venoso para o coração, o coração ele enche de sangue, ele consegue contrair com mais força. Então, nós temos 3 controles. O coração por si só ele já contrai, quando entra sangue dentro dele, ele percebe que a pressão aumentou, ele despolariza e as suas fibras, no caso, ficam mais excitáveis. Tem a estimulação hormonal e tem, no caso, a estimulação também neural, no caso, o sistema nervoso autônomo aí controlando o coração, beleza? Então, basicamente, aí nós temos assim, a contração do músculo cardíaco, a gente fala, ele contrai como um sincício, ele contrai como todos os tecidos contraindo ao mesmo tempo, tá ok? Então, ó, quem gostou aí da aula, deixa o like na aula, não esquece não, e compartilhe nosso vídeo para mais pessoas assistirem nosso canal também, tá? Até a próxima aula, um abraço, fique com Deus.